Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. É com alegria que nós nos encontramos de novo para refletir sobre a palavra de Deus e neste final de semana nós celebramos a Assunção de Maria. Me permitam de compartilhar com vocês um texto que não é canônico, não está na Bíblia, é um texto apócrifo, mas que conta uma história que testemunha o modo como o povo de Deus, desde a antiguidade, tem uma devoção para com esse título de Maria, da sua Assunção. E se conta que, antes da sua morte, Maria teve a aparição do seu filho Jesus e ela pede para ele um privilégio, de ter no momento da sua morte a comunidade apostólica em torno dela. E isso acontece. Então, chegou o momento da sua passagem, da dormição, da morte. A devoção grande do povo de Deus, já da antiguidade por esse título, é testemunhada nas igrejas que se encontram mesmo na Terra Santa. E naquele momento, os apóstolos depois levam Maria para o túmulo. E tem um apóstolo que é sempre atrasado. Este apóstolo é Tomé. Então, assim como em relação a Jesus chegava em atraso, nos apócrifos é sempre a pessoa que representa este atraso. E quando Tomé chega, os outros apóstolos contam para ele o que aconteceu da aparição de Jesus para Maria, do desejo, e que todos eles começaram a aparecer, estavam esparramados pelo mundo em missão e apareciam, eram transportados para junto de Maria. Tomé não acredita muito na história e é levado no túmulo, e quando chega ali o túmulo está vazio. Eles todos veem Maria que está subindo aos céus e ela deixa cair o seu cinturão, e para Tomé ter isso como um modo para ele ser consolado. E este é o título que se encontra em algumas igrejas no mundo. Por exemplo, aqui perto da onde eu moro, em Pádua, tem a paróquia com o título de Madonna della Cintura, que faz memória deste texto apócrifo. Bem, o nome Assunção, percebam que é diferente de Ascensão do Senhor, é porque denota que na ascensão o Senhor sobe com o seu poder aos céus. Na Assunção é Ele que leva a sua mãe aos céus. Maria, a Imaculada, sem pecado, mereceu ressuscitar com seu filho em corpo e alma. Na verdade, o dogma de Pio XII, ele não fala se Maria morre ou não. Alguns cristãos, desde a antiguidade, acreditavam que, não tendo pecado, ela não morreu, mas adormeceu. E outros falaram que, como seu filho, sem pecado, também ele, morreu, Maria também sofreu as consequências do pecado. O dogma não se detém nessa distinção, mas afirma: Maria foi levada aos céus pelo seu filho. O texto do evangelho deste domingo é o conhecido por todos nós, o Magnificat. Lucas é aquele evangelista que tem muito cuidado com a dimensão litúrgica da igreja. E ele, então, nos colocou no seu evangelho, colocando na boca de alguns interlocutores esses hinos que os primeiros cristãos cantavam. Um deles, o Magnificat. Agora, tem um princípio bíblico que é: quando você lê a Bíblia, você tem que ler ao interno da Bíblia, que a Bíblia em si se explica. E vejam que Lucas escreve este texto baseado em uma outra citação do Antigo Testamento, do segundo livro de Samuel. E ali se diz que, nesse mesmo lugar, Maria para onde vai? Para a terra de Davi. E ali aconteceu no passado um episódio. Davi, a um momento, resolve trazer a Arca da Aliança para sua casa. E, naquela ocasião, quando a arca está caindo, tem uma pessoa que toca na arca. E ela morre porque tocou na onde não podia tocar. E Davi, cheio de medo, ele vai deixar a arca na casa de uma pessoa. Por quanto tempo? 3 meses. 3 meses é o tempo que, na narração de Lucas, Maria fica na casa de Isabel. Mas naquela ocasião, aquela pessoa que recebe a arca vai dizer: como posso receber da minha casa o meu Senhor? Essa é a expressão que usará também Isabel. Mas naquela ocasião, Davi, ele vai dançar com tanta intensidade de alegria diante da arca,
que a filha de Saul vai ficar envergonhada e vai reprovar o rei de Israel porque fez isso. Tem uma pessoa hoje no Evangelho também, naquele de Lucas, que dança quando chega a arca, quando chega o seu Senhor. É João Batista. Ele se move no útero materno de alegria porque chegou o seu Senhor. Ora, Maria, depois da grande notícia que recebe na Anunciação, que vai ser a mãe do Senhor, ela poderia estar ali curtindo sozinha a sua alegria. É a mãe do Senhor e isso bastaria. Mas ela o que faz? Se coloca a serviço. Olhem bem isso, que interessante. Tantas vezes com nossa oração e os nossos gestos de fé, os nossos gestos humanos, se baseia somente na nossa emoção. Então, se estou bem, fico sozinho, ou somente consigo transmitir a minha alegria ignorando a necessidade dos outros. Se estou triste, somente vivo a minha tristeza. Maria é alegre, sabe que recebeu um grande dom, mas o que faz? Se coloca a serviço. Vai às pressas para a montanha para ajudar a sua parente Isabel. E uma outra coisa é que na sua oração, Maria não somente transmite a sua história grandiosa, mas se recorda do seu povo. E o Magnífica, Maria vai sobretudo rezar e transmitir o conteúdo através dos verbos. Começa falando da sua alegria pessoal. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Por quê? Tudo aquilo que Deus fez pela história do seu povo. Olhou para sua pobre serva, realizou em mim maravilhas, a sua misericórdia se estende, manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel seu servo, lembrando de sua misericórdia. Ter esse coração grandioso, que olha a torno, que é capaz de ver o que está acontecendo, que a minha oração não somente pode recordar da minha alegria ou da minha tristeza, mas deve se abrir ao horizonte mais amplo e eu devo me colocar a serviço. Tudo isso nós aprendemos com a nossa mãe Maria. E nesse dia pedimos a ela que, celebrando essa festa, nós nos recordemos que é uma festa cristológica, porque é festa sempre de Jesus, e que também Maria é aquela que primeiro recebe aquilo que o Senhor quer fazer com todos nós. É justo que a Santa Mãe de Deus, a Imaculada, seja a primeira, mas que todos nós vamos participar da vida nova com o nosso Deus e Senhor. Uma boa solenidade, uma boa semana, paz.